sou a professora Natália Serenada e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre feudalismo, só que da perspectiva da historiografia. E para isso eu tenho o prazer de receber a professora Marta. Tudo bom, professora? Tudo bem, prazer estar aqui. Um prazer te receber. Acho que o primeiro ponto para a gente demarcar nesse vídeo, nessa conversa, é que feudalismo é uma escolha historiográfica. É um debate historiográfico. Eu estou certa, professora? Está corretíssimo, exatamente. É um debate historiográfico que está longe, na verdade, de ser resolvido, né? E por quê? Porque, obviamente, os homens da Idade Média não se entendiam como feudais. Todas essas categorizações são categorizações que a gente constrói a posteriori, para tentar entender um processo que aconteceu na Idade Média, que é altamente complexo, né? Porque quando você fala em feudalismo, não seria bem feudalismo, seria feudalismos, porque tem vários tipos, né? E eu ouso dizer que há sociedades onde esse sistema não necessariamente se estabeleceu. Então, na verdade, é uma discussão historiográfica que remonta ao século XIX, quando você começa a organizar o que seria a linha histórica, né? E, por outro lado, é o momento onde você precisa buscar as origens das nações europeias e você tem que entender o que aconteceu na Idade Média. Então, nesse processo de entendimento do que foi a Idade Média, se buscou algumas características gerais que aconteceram ali, tendo sempre o Império Carolíngio e a França como referência, a história francesa como referência, e a partir dessas características, que seriam basicamente descentralização de poder, relações de servidão, sociedade organizada em 3 ordens, né? Essas convenções, esses elementos, convencionou-se considerar como elementos que definem o que seria o feudalismo. Mas há questões em relação a isso. É um grande debate, né? Eu costumo realmente demarcar que se a gente for tentar buscar uma sociedade, colocar ela nesse tipo ideal, bem weberiano mesmo, né? De sociedade feudal e um tipo perfeito, nenhuma sociedade, nenhum grupo social, mesmo da Idade Média, seria caracterizado como feudal, porque é impossível inserir todas estas características a dado momento da história e grupo específico. Eu acho que é uma forma de tentar entender, né? São modelos, isso é muito próprio da historiografia do século XIX, isso é muito próprio da sociologia, né, também desse período. Você tem configurações de modelo weberiano, tem configurações de modelo marxistas, né? Os marxistas utilizam a questão dos modos de produção, então, a partir do momento que entendem que a história é movida, né, pela luta de classes, que o motor da história é a luta de classes, e que as condições materiais de existência são as que estabelecem essa luta, né, são os principais elementos que configuram essa luta, e que os homens, então, se organizam na forma de produzir em modos de produção. A Idade Média se resumiria ao modo de produção feudal. Eu acho que são todos modelos que foram construídos para tentar entender um período que é muito diverso. E que hoje em dia a gente até pode utilizar esses termos, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa utilização, né? Porque a gente avançou um pouco, eu acredito que, espero, né, nos estudos sobre a Idade Média, para entender que essas configurações são muito peculiares, né? Mas ela ainda está presente no universo didático, ela ainda está presente no livro didático. Quando a gente fala de Idade Média, as pessoas fatalmente pensam em feudalismo, então ainda é necessário discutir essa questão. Não, e mesmo a historiografia mais antenada e quem está produzindo sobre propriedade, sobre feudalismo, vai pensar, obviamente, esse conceito baseado em experiências específicas, mas vai se relacionar com ele. Então, vai pensar, ele é proto-feudal, então, o Reino Visigodo, tem esse debate, né? O Reino Visigodo é proto-feudal, ou então, até onde vai a Idade Média, porque tem um domínio numa ilha específica. O próprio Legoff fez esse debate lá mais para o final da carreira dele. De alguma maneira, a historiografia, mesmo que questionando as bases da construção do conceito de feudalismo, ainda se relaciona muito com ele.
Acho que um dado específico é que há algumas características que realmente a gente consegue verificar pela documentação e pelo aquilo que a gente conhece da Idade Média Central e especificamente da sociedade feudal. Eu acho que um desses aspectos é aquilo que se configurou chamar de ordem feudal. Sim. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente, então, o que é essa ordem feudal e como a gente pode explicar isso para os nossos alunos? Se convencionou considerar como ordem feudal justamente o que seriam as 3 grandes características do feudalismo, né? Que seria basicamente descentralização política, então você não teria efetivamente um poder político central, você teria, na verdade, formas de poder que se relacionam dentro de uma relação de suzerania e vassalagem, sobretudo, né? Uma divisão da sociedade em 3 ordens, né? Aquela pirâmidezinha que a gente conhece, clero, nobreza e povo, como se fosse tão fácil dividir as pessoas assim, mas existe um elemento ideológico dentro mesmo da Idade Média, dentro do próprio pensamento teológico medieval, que favorece essa leitura da sociedade. O Jorge Bi tem aquele livro, né? Que é fantástico, As 3 Ordens ao Imaginário do Feudalismo, né? Até que ponto você constrói todo o imaginário em torno do que é a sociedade. E as relações de servidão, que são muito frequentes dentro da relação que se estabelece na produção agrícola, né? Nos grandes senhorios entre os suzeranos e os seus vassalos, mas, sobretudo, o campesinato. Então, são questões que são muito importantes e que, de certa forma, configuram, elas estão presentes, né, nas sociedades, num maior grau, num menor grau, mas elas estão presentes na sociedade medieval, sobretudo durante um período do tempo, né, do século XI, quando esse movimento começa a se constituir, essa ordem feudal começa a se constituir, até mais ou menos o século XIII, né, porque depois disso ela já começa a se desagregar consideravelmente. Mas uma coisa que é importante a gente entender é que a Idade Média é um período da história onde a produção agrícola, onde a terra é o valor fundamental. Portanto, por mais que a gente queira entender que existem diferenças em termos locais das relações que vão se estabelecendo, a relação de servidão é o elemento que está presente, né? Na forma como a economia é organizada, a economia agrária é organizada. Eu acho que é por isso que alguns historiadores, até quando discutem questão de propriedades, né, têm essa referência do sistema feudal como um ponto âncora, né, para se pensar as questões. Agora, você tem vários tipos, né, de relações que se estabelecem ali dentro, né? Você tem senhorios, você tem a ordem senhorial ali, ela é diferenciada. Você tem senhorios banais, senhorios fundiários, né? Nem todos que efetivamente têm o senhorio banal têm o senhorio fundiário, que é a posse da terra efetivamente, né? E até a própria concepção do que é o feudalismo, porque se você pegar a historiografia alemã, né, que fala no feudalismo, ela pensa pelo lado mais ligado à questão político-jurídica, que é justamente a submissão que o indivíduo tem ao seu suzerano, a submissão jurídica. Ele não tem uma liberdade jurídica, ele está vinculado pessoalmente àquele indivíduo que é o seu suzerano. Então, ele não tem liberdade no termo jurídico, né? Ele está vinculado a essa relação de solidariedade, né? Não no sentido que a gente entende solidariedade hoje, mas essa vinculação, né, que é pessoal. Então, esse elemento caracterizou, por exemplo, a historiografia alemã, que vai considerar como feudalismo justamente essa relação que se estabelece de dependência entre suzeranos e vassalos, né? Então, quando a gente fala em feudalismo, tem vários elementos aí. Se você pensar pela questão marxista, basicamente a relação de servidão. Se você pensar pela questão da historiografia alemã, e também a francesa acabou embarcando nessa questão, que tem muito a ver com a herança mesmo da história do direito, né? Porque quem vai mexer primeiramente com isso vão ser os historiadores do direito, de tentar criar ali um perfil do que seria o feudalismo. Seria justamente essa dependência. O Ganchoff fala muito isso naquele livro que é Feudalismo, né?
Eu acho que um dado que acaba unindo as correntes historiográficas que se debruçam sobre o feudalismo é a ideia de dominação, Sim. em alguma medida, seja ela do ponto de vista econômico, das relações de trabalho, do mundo do trabalho, ou do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista cultural. Sim. Acho que um dado central é realmente essa questão da dominação. Eu queria focar assim, a professora Marta, a senhora já até falou um pouquinho disso, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, Sim. que é a questão do sistema senhorial, que é uma abordagem historiográfica que tenta repensar os caminhos da ordem feudal. Não repensar necessariamente os caminhos da ordem feudal, mas dar uma explicação um pouco diferente. Mais a gente ampla. poderia aprofundar um pouco mais esse aspecto? Sim, quando a gente pensa em sistema senhorial, eu gosto muito de usar a ideia do Bachet e do Legoff, né? E também do Debye, que de certa forma eles postulam da mesma noção, da mesma perspectiva, né? O Bachet chega a falar em civilização feudal, né? Qual é a ideia? É que realmente você tem uma configuração de elementos ali, que não são só econômicos, que não são só políticos, que não são só sociais, mas que também são culturais, né? E aí levam em grande consideração o fato de você ter dominações, né? Relações de dominação, relações de poder estabelecidas a partir de um pressuposto que é ideológico, né? Que é o que a gente poderia chamar da mentalidade feudal, né? Que é justamente entender que existe uma ordem no mundo e essa ordem precisa ser preservada. Uma ordem celeste que precisa ser preservada no terrestre. Aí você vai se remeter ao agostinianismo político, né? Que tem a ver com toda aquela perspectiva do Santo Agostinho na Cidade de Deus, daquela obra clássica, Cidade de Deus, onde você tem uma cidade no céu, uma cidade na terra, e a cidade na terra tem que espelhar a ordem divina, né? Então, dentro dessa sociedade plenamente ordenada, de acordo com a vontade divina, entende-se, né? Dentro do pensamento teológico e político medieval, toda a configuração social deve obedecer a essa ordem, deve espelhar essa ordem e deve preservar essa ordem, né? Daí a ideia também de que a sociedade está dividida em 3 elementos, em 3 ordens, e essas ordens precisam, cada uma delas, desempenhar devidamente a sua função. Então, se você pegar os elementos relativos às relações de servidão, né, que caracterizam mais a questão da produção, se você pegar os elementos relativos a essa dominação ideológica, político-ideológica, sobre a forma, sobre a mentalidade, a maneira de ver o mundo. E se você pegar as próprias questões que posteriormente vão estar relacionadas aos aldeamentos ali, né, as configurações das próprias vilas, cidades, enfim, você vai perceber que essa ordem feudal, ela não desaparece com as cidades, ela não é rompida, ela se perpetua, porque ela é muito mais do que aquele momento que está ligando vassalos e suzeranos, ela é muito mais do que aquele momento específico de formação do feudo, ela está presente, né, de certa forma, na mentalidade medieval, a partir do século XI em diante, e ela que vai dar sentido a essa sociedade. Por isso é que o Bachet fala da civilização feudal, por isso que o Bloch fala de sistema feudal, né, de sociedade feudal. Por isso que o Legoff chega a dizer, olha, peraí, na verdade a Idade Média vai até quase Revolução Industrial, que é quando essa ordem toda foi substituída por uma nova ordem. Então, é uma questão bastante complexa, são várias perspectivas, mas basicamente é você pensar que esse sistema feudal se configura, ou essa ordem feudal se configura por relações de dominação ligadas à terra, sobretudo, essas relações de servidão, se configura pela questão desse domínio ideológico, né, que a igreja estabelece, que a mentalidade religiosa se configura ali, né, desse ordenamento, né, político, desse ordenamento social submetido a um ordenamento divino. E, por outro lado, há esses laços, né, de solidariedade, diria o Durkheim, né, que se estabelece entre os indivíduos, que levam a uma certa dependência pessoal. Eu acho que é mais ou menos esses 3 elementos que podem configurar essa ordem feudal. Mas é uma questão a ser discutida. Não, é uma questão a ser discutida, mas eu acho que a gente tem caminhos bastante
importantes durante essa sua fala, professora. Eu agradeço demais por você ter vindo dar essa explicação para a gente, essa sistematização do debate, né, historiográfico que ainda está em voga, e eu acredito que é um debate que a gente vai levar bastante tempo para... Não acho que seja, na verdade, resolvível. Realmente é uma questão de escolhas historiográficas. Eu agradeço demais, professora Marta. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!